Boa noite a todos, especialmente a você que nos acompanha aí da sua casa. Nós estamos vivendo, a partir do dia de ontem, que foi o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que na nossa paróquia, a Semana de Oração pelas Vocações. Então, todos os dias, às 18 horas, nós temos o terço vocacional, rezados por diferentes lideranças, pastorais e movimentos aqui da nossa paróquia, e às 20 horas sempre temos um momento vocacional. E no dia de hoje, então, nós faremos este momento vocacional a partir da carta do Santo Padre, o Papa Francisco, para este Dia Mundial de Oração pelas vocações. Então, durante alguns minutos, nós faremos então uma reflexão sobre a leitura da carta e também a reflexão sobre as palavras da vocação que o Papa Francisco nos convida a viver e a refletir. Junto comigo hoje, e a meu convite, está o nosso grupo de canto, o Pedro, a Alessandra e o Roberto, e também a nossa equipe que está transmitindo, que daqui a pouco vocês vão ver também quem é. Então, eu gostaria de iniciar este nosso momento vocacional, proclamando o Evangelho, que é o pano de fundo para a reflexão do Papa Francisco sobre o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então, para ouvirmos o Evangelho, convido a cantarmos, aclamando então o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a ele, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou.
Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vocês me dão licença que eu vou sentar-me também. Muito bem, então, como todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, todos os anos, no Domingo do Bom Pastor, a igreja reza pelas vocações, especialmente pelas vocações consagradas, evidentemente que por todas as vocações, mas especialmente pelas vocações consagradas. E este dia, então, passou a ser conhecido como Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E todos os anos, o Papa sempre escreve uma carta, especialmente para este dia. E, meditando esta carta, achei assim bastante oportuno refletir o conteúdo desta carta, que embora seja de uma profundidade ímpar, ela é também bastante simples e muito bonita. Então, o Papa Francisco dá o título desta carta de As Palavras da Vocação. E ele começa dizendo assim: queridos irmãos e irmãs, no dia 4 de agosto do ano passado, no aniversário da morte do Santo Cura d'Ars, quis dedicar uma carta aos sacerdotes, que todos os dias, obedecendo o chamado do Senhor, que o Senhor lhes dirigiu, gastam a vida a serviço do povo de Deus. Então escolhi 4 palavras-chave: tribulação, gratidão, coragem e louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério. Acho que neste 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, poder-se-iam retomar aquelas palavras e dirigi-las a todo o povo de Deus, tendo como pano de fundo o texto evangélico que nos conta a experiência singular que sobreveio a Jesus e a Pedro durante a noite de tempestade no lago de Tiberíades. Então o Papa toma estas palavras da carta do Dia Mundial do ano passado e relembra então essas 4 palavras da vocação. E ele deixa bastante claro nesta carta que não é uma carta dirigida só aos sacerdotes, mas é dirigida a todo o povo de Deus, né? A todos aqueles que vivem a sua vocação dentro da igreja. E ele toma então como pano de fundo o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho de São Mateus, onde Jesus anda sobre as águas, acalma a tempestade e faz Pedro andar sobre as águas também. E o Papa continua então a sua reflexão dizendo: depois da multiplicação dos pães, que entusiasmou a multidão, Jesus manda os discípulos subir para o barco e seguir à sua frente para outra margem, enquanto ele se despedia do povo. A imagem desta travessia do lago sugere de algum modo a viagem da nossa existência. De fato, o barco da nossa vida avança lentamente, sempre preocupado à procura de um lugar afortunado de atracagem, pronto a desafiar os riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro a orientação que o coloque finalmente na rota certa. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões, em vez de seguir o farol luminoso que conduz a um porto seguro, ou ser desafiados pelos ventos contrários das dificuldades, das dúvidas e dos medos. Então, o Papa Francisco compara esta travessia que os discípulos estavam fazendo na madrugada, no mar agitado, com a nossa vida. E assim como a travessia na madrugada com aquele mar agitado, na travessia da nossa vida, quando a tempestade aperta, nós ficamos com medo. Ficamos com medo. Porém, nós, embora
tenhamos medo, temos a certeza de que existe um farol que nos guia. E o Papa Francisco diz que nós devemos ter confiança neste farol que nos guia e chama este farol também do timoneiro, que é Jesus. E assim também a nossa vida vocacional, a vida vocacional do consagrado, do ministro ordenado, dos religiosos e das religiosas, e também a vocação do leigo, a vocação do matrimônio, e daquele que ainda também não está no sacramento do matrimônio, mas que também dedica a sua vida como leigo a serviço da igreja e do evangelho. E o Papa continua então: assim acontece também no coração dos discípulos, que chamados a seguir o mestre de Nazaré, têm que se decidir a passar para outra margem, optando corajosamente por abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Senhor. Esta aventura não é tranquila. Cai a noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas, e há o risco de sobrepor-se o medo de falhar e de não estar à altura da vocação. Durante esta travessia da vida, na nossa caminhada vocacional, certamente também para nós, muitas vezes sobrevém o medo e até mesmo a dúvida, principalmente diante dos nossos fracassos, que já estão na conta, por assim dizer. Todos nós devemos contar na nossa vida, seja qual a nossa vocação, com algum tipo de fracasso. Evidentemente que o fracasso não é nunca definitivo, mas ele faz parte da nossa vida. Então, assim também na vocação consagrada, na vocação sacerdotal, assim como no sacramento do matrimônio, nós ficamos com medo do fracasso. E passamos por ele também muitas vezes. E diante do fracasso, às vezes, a gente pode correr o risco de achar que nós não estamos à altura da vocação. Muitas vezes, quando falhamos, achamos: puxa, será que de fato essa era a minha vocação? Será que era mesmo para eu ser padre? Será que era para eu mesmo ter vivido o sacramento do matrimônio? Mas a resposta para isso o Papa vai nos dar logo mais adiante. A aventura da travessia, da vida vocacional, não é fácil. Mas o Evangelho diz que nós não estamos sozinhos. Quase forçando a aurora no coração da noite, o Senhor caminha sobre as águas e vai até os discípulos. Convida Pedro a vir ao encontro com ele, sobre as ondas, e salva-o quando o vê afundar. Finalmente, sobe para o barco e faz cessar o vento. Ou seja, o Senhor não nos deixa sozinhos e não nos deixa fracassar definitivamente. Pedro, por um momento de falta de fé, assim como nós, mesmo Jesus tendo dado autoridade para ele caminhar sobre as águas, ele afunda. Mas não fica afundado, porque o Senhor estende a ele a mão e coloca ele novamente sobre o barco. E mais do que isso, o Senhor acalma a tempestade. Então o Papa continua dizendo: assim, a primeira palavra da vocação é a gratidão. Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos nossos esforços, nem depende apenas dos percursos que escolhemos fazer. A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de vida não é um resultado matemático do que decidimos dentro do nosso eu isolado. Ao contrário, trata-se antes de mais nada da resposta a um chamado que nos chega do alto. É o Senhor que nos indica a margem para onde ir. E antes disso, nos dá coragem de subir para o barco. E Ele ao mesmo tempo que nos chama, faz-se também o timoneiro para nos acompanhar, para nos mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes até mesmo de caminhar sobre as águas
tumultuosas. Então, esta é a primeira palavra da vocação que o Papa Francisco nos diz após essa bonita introdução sobre o Evangelho. É a gratidão. É a gratidão ao Senhor por nos ter chamado. Mesmo Ele sabendo que nem sempre somos de imediato capacitados para subir ao barco, Ele nos chama. E por que Ele nos chama? Evidentemente que é porque Ele nos ama, mas não seria possível para nós aprofundar muito mais isso, o porquê que Ele nos chama. Ele nos chama porque Ele nos conhece. Ele nos chama porque Ele nos ama. Ele nos chama porque Ele confia em nós. Mesmo sabendo que nós vamos estar suscetíveis a algum tipo de fracasso durante a caminhada. Então, todo vocacionado, seja ele um vocacionado para a vida consagrada, através do sacerdócio, ou através da vida religiosa, ou através do sacramento do matrimônio, deve ter no coração esta palavra ou esta atitude de ser grato ao Senhor. Porque mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos medos, e mesmo como Pedro, às vezes com a nossa falta de fé, que nos faz afundar, o Senhor nos chama. Então, por que Ele nos chama? Toda vocação nasce daquele olhar amoroso que o Senhor veio ao nosso encontro. Talvez quando o nosso barco estava à mercê da tempestade. Diz ele, mais do que uma escolha nossa, a vocação é a resposta a um chamado gratuito do Senhor. Por isso, conseguiremos descobri-la e abraçá-la quando o nosso coração se abrir à gratidão e souber reconhecer a passagem de Deus na nossa vida. Muitas vezes, às vezes conversando com um vocacionado, ou até mesmo com um padre, companheiro de caminhada, ou até mesmo eu mesmo, me perguntei muitas vezes, será que sou digno da vocação ao qual o Senhor me chamou e eu dei a resposta? E certamente na vocação cristã, na vocação matrimonial, muitas vezes a gente se pergunta, será que a gente é digno da vocação que a gente abraçou, a chamado do Senhor? Certamente que se fôssemos dar uma resposta puramente humana, humildemente deveríamos aceitar, não somos dignos. É o Senhor que nos faz dignos. Ele nos chama da nossa indignidade, das nossas fragilidades e nos coloca, por assim dizer, em pé com a nossa vocação. E esse é o motivo, então, da nossa gratidão. A primeira palavra da vocação que o Papa Francisco nos diz, então, é gratidão. Ser grato ao Senhor, porque mesmo da nossa indignidade, dos nossos fracassos, da nossa falta de fé, Ele nos chama. E a parte mais bonita disso tudo é que, independente das nossas fraquezas, independente dos nossos fracassos, da nossa falta de fé, Ele faz de cada um de nós, um instrumento dele para ser sinal do seu amor também para com os outros, para as pessoas que assim nos rodeiam. Assim é com o padre, assim é com as religiosas e assim é com quem vive o sacramento do matrimônio. Certamente vocês que vivem o sacramento do matrimônio já fizeram essa experiência, especialmente dentro de casa, de mesmo com as fraquezas, ser sinal de Deus para o esposo, para a esposa, ou para os filhos, ou para a família e para a comunidade. Então, agora nós vamos cantar expressando esta palavra, esta primeira palavra da vocação, que é a gratidão. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei
imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar, vou falar o teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver, para no mundo ser mais, faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver, neste vinho, neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Continua então o Santo Padre. Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus caminhando sobre as águas, começam por pensar que se trata de um fantasma e assustam-se. Mas Jesus imediatamente tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar a nossa vida, nosso caminho vocacional. Coragem, sou eu. Esta é precisamente a segunda palavra que gostaria de deixar. Coragem. Frequentemente, aquilo que nos impede de crescer, de caminhar, de escolher a estrada que o Senhor traça para nós, são os fantasmas que pululam os nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de vida, seja o matrimônio, o sacerdócio, a vida consagrada, muitas vezes a primeira reação é constituída pelo fantasma da incredulidade. Não é possível que esta vocação seja para mim. Trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isso? É isso que comentávamos há pouco, de que diante de um chamado do Senhor tão grandioso, como diz o Papa Francisco, seja o sacerdócio, a vida consagrada, ou o sacramento do matrimônio, nós nos sentimos pequenos e, olhando para nós mesmos, nos perguntamos, será que é
De fato, esta é a estrada que eu devo caminhar? Será que é por aqui que eu devo ir? E principalmente porque a resposta ao Senhor se trata de uma resposta definitiva. No mundo de hoje, em que nem todas as respostas, ou quem sabe a maior delas, não sejam uma resposta definitiva para tantas coisas, então dar uma resposta que é para toda a vida, naturalmente nos causa medo. Como é que eu vou dizer a Deus um sim que é para toda a vida? Porque não se trata de uma faculdade em que se escolhe e daqui a pouco diz, não, eu vou fazer uma outra coisa. E com tranquilidade se faz. Não se trata de torcer para um time de futebol, que, embora o meu é para toda a vida, os meus é para toda a vida, né? O Palmeiras e o Operário é para toda a vida. Não vou mudar de time nunca. Mas poderia dizer, não gostei mais desse time e vou mudar de time. Não se trata disso. Não se trata de um gosto pessoal. Não se trata de um gosto pessoal como música, porque o nosso gosto muda com o tempo. Nosso gosto muda com o tempo. Não se trata de uma decisão qualquer. Se trata de uma decisão que é para toda a vida. E é isso que o Papa Francisco diz, que são os fantasmas que pululam o nosso coração. Será que eu estou pronto para dar uma resposta a Deus que seja definitiva? Será que eu estou pronto? E esse estar pronto não é só antes de ser padre, por exemplo, ou antes de receber o sacramento do matrimônio. Esta é uma pergunta que deve permanecer mesmo depois da resposta. Eu disse sim a Deus uma vez para ser padre, e este sim é para ser para toda a vida, mas é um sim que deve ser renovado todos os dias, assim como no sacramento do matrimônio. Vocês que estão aqui, por exemplo, que um dia receberam o sacramento do matrimônio, disseram que era para toda a vida, mas o sim que vocês deram não foi só no dia que vocês casaram. Se fosse assim, até que não seria tão difícil. Mas é um sim que deve ser renovado todos os dias. E por isso mesmo, naquele dia da minha ordenação, no dia 1º de maio de 2004, naquele dia que vocês casaram, certamente pululou no coração o fantasma do medo. Será que eu vou conseguir? Então, o medo. E pouco a pouco vão crescendo em nós aquelas considerações, justificações, cálculos que nos fazem perder o ímpeto, confundem-nos e deixam-nos paralisados na margem do embarque. Julgamos ter sido um erro, não estar à altura, ou simplesmente visto um fantasma que se deve afugentar. O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida, como receber o sacramento do matrimônio ou consagrar-se a seu serviço, exige coragem. Ele conhece os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso coração. E por isso nos tranquiliza. Não tenhais medo, eu estou contigo. A fé na presença dele, que vem ao nosso encontro e nos acompanha, mesmo quando o mar está revolto, liberta-nos daquela assédia que podemos definir como uma tristeza adocicada. Isto é, aquele desânimo interior que nos bloqueia, impedindo-nos de saborear a beleza da vocação. Então, para quem ainda não abraçou a vocação de modo definitivo, como o sacerdócio, como está discernindo a sua vocação,
ou está se preparando para o sacramento do matrimônio, ou tem no coração o desejo do matrimônio, o Papa Francisco diz essa palavra bonita: não deixar-se contaminar, não deixar-se abater por aquela tristeza adocicada, ou seja, aquele desânimo interior, mas lançar-se com coragem. Lançar-se com coragem. E mesmo para quem, e daqui a pouco vamos refletir um pouquinho mais sobre isso, mesmo para quem já abraçou o sacramento, seja o sacramento da ordem através do sacerdócio, da vida consagrada, ou o sacramento do matrimônio, certamente, e providencial vocês estarem aqui comigo hoje, porque a gente pode partilhar um pouco, embora só eu esteja falando, sobre essas coisas bonitas que o Papa tem dito, porque certamente no meu coração de padre, algum dia já se abateu essa tristeza adocicada. E no coração de quem recebeu o sacramento do matrimônio também, que é esse desânimo interior que às vezes nos bloqueia, e nós não conseguimos contemplar então a beleza da vocação. Certamente para mim já aconteceu isso, e certamente irá acontecer outras vezes, mas com a graça de Deus eu posso contar com a presença do Senhor, que não deixa que esta tristeza adocicada permaneça por muito tempo. E nós não podemos permitir isso, porque temos que estar sempre olhando para o Senhor, que está sempre ao nosso lado. Não nos deixa afundar, não nos deixa nos afundarmos nesta tristeza adocicada, deste desânimo interior. E esse é um convite também para você que me acompanha aí na sua casa, mesmo nos momentos difíceis, né? Seja qual for a tua vocação, né? Seja se você é seminarista, vocacionado, ou padre, ou vive já o sacramento do matrimônio, não importa a tua condição de vida, não importa a tua vocação, importa é não deixar-se abater por esta tristeza adocicada, ou seja, esse desânimo do coração, que impede que se contemple a beleza da vocação. E uma das coisas que não nos deixa nos afundar definitivamente nesta tristeza adocicada é a música. Por isso nós vamos cantar. Chegastes um dia, falastes de um reino de amor e justiça, e disseste: vá, inflame essa terra com minhas palavras, eu te seguirei. Te seguirei neste caminhar. Deixei para trás a saudade de onde eu venho. Só trago um par de sandálias a voz pra gritar que és a força que tenho, e todo aquele que me escuta entenderá a verdade do teu evangelho. Verei como
são belos os pés de quem vai te pregar. Não noutra cruz, mas no peito de quem te aceitar. Eu vou sem descanso pela estrada canto, teu nome é pra toda a terra escutar. E nessa estrada não existe nada que impeça que eu leve tua luz pelo mundo, porque continuo ouvindo tua voz no meu próprio cantar. Mas sim desse longo caminhar, a solidão for mais forte que a força que tenho, esquecerei que sou fraco e prometo que vou te pregar. Não noutra cruz, mas no peito de quem te aceitar. Eu vou sem descanso pela estrada canto, teu nome é pra toda a terra escutar. E nessa estrada não existe nada que impeça que eu leve tua luz pelo mundo, porque continuo ouvindo tua voz no meu próprio cantar. Deixa eu mandar aqui algum oi para quem está nos acompanhando. O Jefferson André, marcando presença. Andréia Fernanda Real Rodrigues. Maria, da São João Paulo II. A Noeli Bezerra. A Yolanda. Andréia Braxizevski, lá de Tibagi, acompanha também. A Maria Isabel Rubinick. Pedro Joana Ferreira. William. A Elisângela. A Lindaci. Eliezer. Até você, Eliezer. Muito bem, Eliezer. Vamos rezar pela tua vocação, para você criar juízo. Cristiana Ribeiro. Então, muito obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando. Então, ensejo, pedir para o Jackson, quem sabe, arrumar uma água para mim. Obrigado. Muito bem, se manifestem aí. Se manifestem. Muito bem. Então, o Papa Francisco continua, agora, a terceira palavra da vocação. Na carta aos presbíteros, diz o Papa Francisco, falei também da tribulação, que aqui gostaria de especificar concretamente como fadiga. Toda vocação requer empenhamento. O Senhor nos chama porque quer nos tornar como Pedro, capazes de caminhar sobre as águas. Isto é, pegar a nossa vida para colocar a serviço do Evangelho nas formas concretas que Ele nos indica cada dia, e de modo especial nas diferentes formas de vocação laical, presbiteral e de vida consagrada. À semelhança do apóstolo, porém, sentimos o desejo e ardor e, ao mesmo tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades e temores. Obrigado.
Até me perdi onde que eu parei. À semelhança do apóstolo, porém, sentimos desejo e ardor, e ao mesmo tempo vemo-nos assinalados por fragilidades e temores. Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam na vida matrimonial ou no sacerdócio, ou das adversidades que surgirão bem depressa, desviaremos nosso olhar de Jesus. E como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário, a fé nos permite, apesar das nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do Senhor ressuscitado e vencer as próprias tempestades, pois Ele nos estende a mão quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver a vocação com alegria e entusiasmo. Por fim, quando Jesus sobe ao barco, se aplacam as ondas. É uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza na nossa vida e nos tumultos da história, especialmente quando estamos a braços com a tempestade. Ele ordena aos ventos contrários que se calem. Então as forças do mal, do medo e da resignação deixam de ter poder sobre nós. Então a terceira palavra é tribulação. Mas o Papa Francisco disse, eu gostaria de especificar a tribulação como fadiga. Todos nós nos cansamos. E nos cansamos de tudo. Nos cansamos, inclusive, daquilo que nós gostamos. Como vocês sabem, eu sou um amante de futebol. Mas eu não posso passar um dia inteiro assistindo futebol. Porque vai chegar um momento que eu vou cansar. Então, até mesmo daquilo que a gente gosta. Eu sei de gente que gosta, por exemplo, de fazer caminhada. Né? Tem gente que caminha 2 horas por dia. Caminha 2 horas por dia. E por mais que goste de caminhar, não vai conseguir ficar o dia inteiro caminhando pelo simples fato de que uma hora vai cansar. Então, o cansaço nos alcança em tudo. E até mesmo na nossa vocação. Então, a vocação do sacerdócio, que posso dizer com mais propriedade, é também uma vocação belíssima e que traz toda a alegria do meu coração, mas que, muitas vezes, causa em mim fadiga. E assim também é no sacramento do matrimônio. Para mim, a fadiga, ela é física. Não todos os dias, mas evidentemente que tem dias que, ao final do dia, eu estou cansado fisicamente, seja porque atendi muitas pessoas e muitas confissões. Atender confissão é um cansaço psicológico, digamos assim, porque o pecado pesa para quem peca e também pesa para o padre que ouve a confissão. Então, quando se ouve muitas confissões, só que esse cansaço ele se transforma em cansaço físico. Poderia dizer outros cansaços, mas a vida do padre normalmente é mais nesse sentido mesmo do atendimento, de rezar missa. Né? Rezar missa para mim é uma alegria, mas se eu rezar 5 missas, evidentemente que as últimas missas eu vou estar cansado. Teriam outros cansaços, né? Me ajudem aí vocês, o sacramento do matrimônio. O que pode cansar na vivência do sacramento do matrimônio? Você primeiro, Pedro. Enquanto isso, os outros vão pensando. Uma das coisas, o trabalho, né? O trabalho, às vezes, árduo, né? Que a gente tem o dia todo, né? Chega em casa cansado, né? Fisicamente, mas Deus nos dá a graça de espiritualmente superar, né? Porque esse cansaço vai transformar em esperança de um novo dia para outro dia, né? Então, uma das coisas, né, é o cansaço do trabalho, mas
ao mesmo tempo, a alegria de ter vencido, né, um dia de trabalho com a graça de Deus, né? Isso vai ajudando, né? Cleicela, o que que cansa no sacramento do matrimônio? Ou não cansa? Cansa. Cansa. Cansa o dia a dia de dona de casa, que eu sou dona de casa, né? Os afazeres do lavar, passar, cozinhar, né? Aquela preocupação que a gente tem de preparar o almoço, o jantar, né? Então, o nosso dia também é cansativo, né? Chegar à noite, a gente está cansada, né? Então, é isso aí, é por aí. Roberto. Padre, assim, não sei se... Não é toda a família que eu vou falar, mas pode acontecer, né? Como o Pedro falou já, você chega cansado, às vezes do trabalho, né? Daí a esposa já está cansada do dia a dia dela, dos afazeres do dia a dia, mas às vezes acontece. Gritaria em casa, gritaria todo dia, toda hora. Tem uma hora que vai te cansar. Aí você tem que chegar e parar e pensar o que você tem que fazer para melhorar. Às vezes está com você mesmo o problema. Tá? Eu acho que você chegar assim, ter um pouco de conversa com a pessoa amada, com a esposa, vai solucionar. Eu acredito que sim. Exceções existem, né? Que não vai mudar amanhã, né? Mas acredito que quando tem Deus no coração, a gente consegue qualquer coisa, assim, sabe? E esse cansaço do dia a dia, do trabalho, nosso externo, e você voltar a encontrar a esposa cansada em casa, é normal, né? Mas essa convivência que você tem, eu acredito mais uma coisa ainda, padre. Quando você casa, que você tem aquele desejo, né? Vamos colocar um desejo, né? Aí o pessoal chama, meu amor, meu amor, meu. Mas nem sempre é um amor. Eu acredito que o amor mesmo só vem com o tempo, sabe? Aí se você levar tudo a ferro e a fogo, a esposa vem falar alguma coisa para você e você não está legal aquele dia, já brigou, sabe? Então, você superar aquele momento, deixar no 0 a 0 de volta e começar só a escutar, porque se você reagir, vai dar uma briga. E assim vem aquilo que eu falei para o senhor já, gritaria, às vezes palavrões e coisas parecidas. Mas eu acredito que o amor mesmo, ele só vai vir com o tempo. Aí passa. O Pedrão deve ter aí uns 30 anos de casado, experiência muito mais do que eu. E assim por diante. Né, Pedro? Você também, né? Você também. Você também. Mas vocês têm que me ensinar. Muito bem. Então, assim, ó, esses são os cansaços também da vida matrimonial, que é o cansaço físico do trabalho, seja do esposo que trabalha fora, ou da esposa que trabalha em casa, ou que às vezes trabalha fora também, e o cansaço do próprio relacionamento, porque não é fácil de você viver 30 anos com uma pessoa. Por mais que seja a pessoa amada, esse aqui é o príncipe da minha vida, o príncipe que eu pedi para Deus. Mas 30 anos com o príncipe ou com a princesa, o negócio em algum momento aperta, não é verdade? Então, este é o cansaço que o Papa Francisco fala, né? Que nos atinge a todos nas nossas vocações, né? Na vocação em que nós vivemos, né? Então, o que o Papa Francisco nos diz? Então, que nós não podemos nos deixar arrastar pelos pensamentos das dificuldades e das nossas fadigas. Por quê? E ele responde: porque quando Jesus sobe para o barco, cessam-se as ondas, cessa o vento e aplacam-se as ondas. Então, de fato, uma das palavras então que o Papa Francisco usa da vocação é a fadiga, mas a fadiga que é sempre amenizada, ou se não amenizada, cessada completamente com a presença do Senhor. Quando o Senhor sobe no barco da nossa vida, esse subir no barco da nossa vida, que diz o Evangelho aqui, é um momento bem específico, mas nós sabemos que o Senhor nem sequer desce do barco da nossa vida. Então nós sabemos que Ele caminha conosco. Então continua o Papa Francisco. Na vocação específica que somos chamados a viver, estes ventos podem nos enfraquecer.
penso em tantos que assumem funções importantes na sociedade civil, nos esposos, que intencionalmente me apraz definir os corajosos. Olha que bonito o Papa Francisco falando para vocês aí, né? Para quem vive o sacramento do matrimônio, me apraz os definir como os corajosos. E de modo especial, pensam nas pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa fadiga, as solidões, que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia, que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro, o cansaço com o trabalho, com o cotidiano da vida. Ele nos diz: coragem, não tenhais medo. Jesus está ao nosso lado. E se o reconhecemos como o único Senhor da nossa vida, Ele nos estende a mão e nos agarra para nos salvar. Então, na vivência da nossa vocação, temos as tribulações, as fadigas? Evidentemente que temos, mas o Senhor está sempre subindo no barco para acalmar o vento e cessar as tempestades. Vamos cantar mais um pouco. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus, e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti e crês em mim, e tua luz terei a luz. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é a verdade, o amor vivendo sempre em nós. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem, Que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Antes de iniciarmos então o nosso último bloco,
Olha o último bloco, quem vê pensa que nós estamos aí num programa de TV, né? Então nem tudo nessa pandemia é ruim, né? Estamos podendo viver assim esse momento bonito, nós aqui no dia de hoje e outros também, né, que nos outros dias têm vivido. Então mais alguns registros. Cristiana Ribeiro, a Sueli, do mãe do Eliezer, Valdinéia Ferreira, Mateus Chila, que bom que você está aí, Mateus. Suzana e sua família lá de Castro, Gisele Cleverson, Luísa Machado, o Paulo Lopes, a Mara Ferreira, o Heitor Costa, o mais conhecido como Tuca, o Adriano Oliveira, Lucas Oliveiras, olha o Lucas, bem-vindo Lucas, obrigado. A Sirênia, o Júlio César Ávila, a Fran Maliski, a Maria Ubrick ou Ubrit, Fernando? Ubrit, é sua mãe? Olha aí, muito bem. Tassi, Luísa Ponciano, Andréia Valvassori, Zavasky, muito bem, bem-vinda. Vamos continuar então. Aí, chegou um ao vivo aqui agora. Ezequiel, daqui a pouco eu vou conversar com você. Tá bom? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu já estou terminando, nós já conversamos. Pode sentar lá e me esperar lá que nós já conversamos. Pode me esperar sentado lá, Ezequiel. Tá bom? Isso. No banco ali. Isso. Pode, sente lá, que Sente nós no já banco, conversamos. Já terminamos aqui. Tá bom? Esse é o Ezequiel conhecido nosso, né? Precisa da nossa oração, da nossa ajuda e precisa querer ser ajudado também, né? Então, a última palavra da vocação, o Papa Francisco continua. E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se para o louvor. Esta é a última palavra da vocação. E pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima. Agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. Então, esta última palavra da vocação é o louvor. Né? É o louvor. E o Papa Francisco, então, nos aponta Maria Santíssima como modelo de alguém que sabe viver a sua vocação no louvor a Deus. Evidentemente que nós, naturalmente, por causa da nossa humanidade, e infelizmente é assim, a gente tem a tendência mais de reclamar do que de louvar. São raras as exceções. Quem sabe vocês sejam as exceções e eu não sei. Mas a gente tem esta tendência para olhar mais para o lado negativo, e aqui tem um equilíbrio, porque a gente costuma olhar também o lado negativo das outras pessoas, mas a gente também olha muito para o lado negativo nosso, e às vezes a gente esquece de louvar a Deus por aquilo que a gente é de bom, e graças a Deus a gente é bom, né? Graças a Deus também a gente não é bom em tudo, mas em alguma coisa a gente é bom, né?
É alguma coisa a gente é bom. E eu quero acreditar, né? Eu quero acreditar que a gente é mais bom do que ruim. Então tem muita coisa boa no nosso coração, na nossa vida. Nós fazemos tantas coisas bonitas e somos pessoas bonitas. Não só fisicamente, que também somos, mas somos pessoas bonitas interiormente, porque Deus nos faz assim. Então, o Papa Francisco nos lembra de olhar para Nossa Senhora e com ela ter esta atitude de não só olhar para as coisas não tão boas, mas olhar para as coisas boas que nós somos e que nos cercam. E com ela aprender a louvar, né? E ela nos ensina de maneira tão bonita, né? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Agradecida pelo olhar de Deus que pousou sobre ela. E aqui é importante e é bonito a gente lembrar que o olhar de Deus que pousou sobre Maria é o olhar que pousa sobre nós. E um olhar de Deus sobre nós não é qualquer coisa. Um olhar de Deus sobre nós não é qualquer coisa. Então, a nossa bondade e a bondade que temos deve-se também a esse olhar amoroso que Deus tem para conosco. E nós devemos aprender a louvar a Deus por causa disso. Então, não se trata simplesmente de sermos soberbos ou de nos acharmos melhor do que os outros, mas também ter a humildade de reconhecer as nossas bondades. Reconhecer que também, claro, precisamos crescer em tantas coisas, mas temos coisas boas também, né? E o Papa vai terminando dizendo: caríssimos, especialmente neste dia de oração pelas vocações, mas também na ação pastoral ordinária de nossas comunidades e nas nossas famílias, desejo que a Igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no coração dos fiéis, para que cada dia possa descobrir com gratidão o chamado de Deus, encontrar coragem de dizer sim, vencer a fadiga com fé em Cristo e, finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida a Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós. Então veja, o Papa Francisco termina esta carta de maneira tão bonita, como é bastante tradicional nos documentos da Igreja, invocando a intercessão e o exemplo de Nossa Senhora. Então ele evoca a intercessão de Nossa Senhora e invoca o exemplo de Nossa Senhora, que foi uma pessoa que foi capaz de olhar para si, para o dom da sua vocação e constantemente louvar a Deus por isso, por aquilo de bom que Deus realizou na sua vida. E este algo de bom que Deus realizou na vida de Maria é tão bom e tão grandioso que nos alcança até hoje, até através do seu Filho Jesus. Certamente, nós também somos alcançados pelo olhar amoroso de Deus e somos capazes de fazer coisas boas e de viver de maneira boa também. Então esse é o motivo do nosso louvor. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final deste nosso momento de reflexão sobre a carta do Papa. Mas então eu queria convidar a você, que nos acompanha aí da sua casa, para, em primeiro lugar, ser grato a Deus pelo dom da tua vocação. Pela vocação do matrimônio, pela tua vocação de leigo, missionário, engajado na igreja. Ser grato a Deus por isso, porque Ele nos chama da nossa indignidade. E aos poucos vai nos tornando digno, de acordo com a abertura do nosso coração. Lembrar que na vivência da nossa vocação, muitas vezes nós vamos precisar ter coragem
coragem de dar um passo a mais. Nós que já temos uma vocação definida, que já respondemos a Deus a nossa vocação, precisamos ter coragem para manter o nosso sim para sempre, custe o que custar. E para quem ainda não abraçou a vocação, tenha coragem de dar o passo, porque Deus nos dá a graça. Ele pede de nós o primeiro passo, o passo da resposta. Depois Ele vai nos capacitando e vai nos levando para frente. Então, ter gratidão, ter coragem. A outra palavra que o Papa usa é a tribulação e o cansaço. Então, a palavra dele para nós é não nos deixar abater pelo cansaço, né? Porque ele sempre vai estender a mão, ele sempre vai subir no barco para acalmar o vento e cessar a tempestade. E por último, pede de todos nós termos deste coração que é capaz de louvar a Deus pelo dom da nossa vocação e pelo dom que a nossa vocação faz também na vida dos outros, e certamente faz coisas bonitas. Se a gente viver essas 4 palavras, não tenho dúvida nenhuma que nós poderemos ser para o mundo inteiro, a começar para este mundo que está aqui perto de nós, luz de Cristo para iluminar aqueles que ainda não escolheram a sua vocação, ou aqueles que ainda estão com medo de decidir-se. Então, quero terminar dizendo a você, principalmente a você jovem, não tenha medo de dizer sim a Deus. Não tenha medo. O Padre Zezinho canta, como é que ele canta mesmo? Não digas não a Deus, mesmo que doas, não digas não. Não tenha medo de dizer sim a Deus, seja para entrar no seminário. Meu querido, você entrar no seminário não significa que você vai ficar padre amanhã. O seminário, o próprio nome diz, é uma sementeira, onde a tua vocação vai sendo descoberta num ambiente propício. Se você ficar 10 anos no seminário e depois de 10 anos dizer assim, puxa, essa não é a minha vocação, graças a Deus, você pode discernir dentro da sementeira, que é o lugar propício para isso, assim, na vocação religiosa. Então, não tenha medo de dizer sim a Deus para ir para o seminário. Não tenha medo de dizer sim a Deus para a vida consagrada, a vida religiosa. E não tenha medo de dizer sim a Deus para viver a vocação matrimonial, que sem dúvida nenhuma é grande sinal de Deus para o mundo e principalmente para o mundo de hoje. Se a vocação religiosa, a vocação consagrada é sinal de Deus para o mundo, a vocação matrimonial certamente também o é. E principalmente no mundo de hoje tão relativizado, onde as pessoas têm medo de dizer um sim definitivo para Deus. Quem vive o sacramento do matrimônio, e vocês que providencialmente estão aqui hoje, certamente são sinais de Deus. Então não tenho medo de dizer sim a Deus para a vocação que Deus está te chamando. E aqueles que estão ali também, né? O Jackson, o Ruderson e o Fernando, também não tenho medo de dizer sim a Deus. Seja para o sacramento do matrimônio, muito bem pensado, muito bem rezado, mas também para a vocação ao sacerdócio, viu? Eu não estou olhando para vocês porque eu estou olhando para eles ali, né? Que eu estou falando diretamente para eles, né? Os 3 já fizeram experiência vocacional, mas não significa que a vocação está enterrada, né? O Jackson está namorando, eu vou falar aqui, porque senão a namorada dele vai dizer, o padre está chamando meu namorado para o seminário. Né? Não, mas também para se preparar bem para a vida matrimonial. Agora, o Ruderson e o Fernando, não sei se estão namorando, né? Mas se não estiver namorando, já fizeram experiência vocacional e não tenho medo de dizer sim para Deus novamente. Né? Não tenho medo, Deus está chamando vocês aí. E você também, que nos acompanha na sua casa, não tenha medo de dizer sim para Deus. E também rezar pelas vocações. Você que vive no sacramento do matrimônio, reze pelas vocações, né? Pela vocação ao matrimônio, mas também pela vocação à vida consagrada. Antes de
da bênção, tem mais um cântico, né? Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Que aprendamos a pedir, intercede por nós, operários para Messi, intercede por nós, e em cada comunidade, intercede por nós, uma nova vocação, roga por nós, intercede por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Que a igreja, um só corpo, intercede por nós, seja unida na oração, intercede por nós, partilhe testemunho, intercede por nós, de vocações, agora é a hora, roga por nós, intercede por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Que sejamos seguidores, intercede por nós, e também propagadores, intercede por nós. A igreja em saída, intercede por nós, que defende a fé e a vida, roga por nós, intercede por nós. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Mãe das vocações, escuta os filhos teus, intercede por nós a Deus. Antes de encerrarmos mais alguns registros, então, a Maureen, Giovana, o Marquinhos, o Jorge, a Valdinéia Ferreira, e mais, a Maria Lúcia Tsibim, lá de Maringá. Muito bem.
Tinha alguém aqui de Ipiranga, vamos achar aqui. A Jamile, Aldete, Zubeck, Alberti, Jaque Dutra, o Augusto, o Marcelinho, que eu não me atrevo a dizer o sobrenome dele, é Bioski, Analice, Marco Antônio, a Teodósia, Luísa, Ponciano, Tassi, acho que eu falei. Tinha alguém de Ipiranga aqui, deixa eu achar. Não pode ficar aqui, ó. Valdinéia Ferreira, de Ipiranga. Um abraço, uma bênção para Ipiranga. Filho do Pedro? Ah, muito bem, dando aí uma audiência para o paizão. A Noeli Bezerra também. O Jefferson. Gente, quase 1h20 de reflexão. E passou assim que a gente nem viu. Quem me conhece sabe que eu falo pouco. Então estava preocupado, falando para os meninos assim, olha, eu não sei não, viu? Acho que vai dar uns 40 minutos. E bem no fim foi mais do que isso. Mas assim, o Senhor nos dá graça, então, de alcançar tantas pessoas através, fazendo reverberar e ecoar também a palavra tão bonita do Santo Padre. Então, antes da bênção, quero agradecer aos meninos, né? Venham aqui, que tem gente que não sabe quem que é vocês, para ver o que você. Mas eu quero dizer, eu quero mostrar vocês aqui só porque vocês estão ajudando em todas as transmissões, né? As transmissões das missas e as transmissões desta semana de oração pelas vocações, e que exige também bastante um conhecimento técnico e também exige dedicação de vocês estarem aqui todos os dias e também no dia das missas para transmitir. Quem sabe é uma semente também para que, não só nesse tempo de pandemia, mas depois a gente continue a produzir material de evangelização, né, para a gente evangelizar também através das redes sociais. Então, aqui é o pessoal que fica ali atrás da câmera. São conhecidos de alguns, mas certamente tem alguns que não os conhecem. Então, obrigado. Podem voltar para os devidos lugares. E quero agradecer, né, eu senti no coração no domingo de convidá-los para estar aqui comigo, né, uma inspiração do Espírito Santo na hora, e eu os convidei e agradeço pela disponibilidade de vocês estarem aqui, deixando certamente este momento mais bonito. Ele ficou muito mais bonito do que ele ficaria se não tivéssemos as canções. Então, obrigado, Deus abençoe a vocação de vocês, a vocação matrimonial e a vocação de cantar e encantar aí através da música católica tão bonita. Então, Deus abençoe. A vocês que estão em casa e a nós aqui, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe e Rainha das Vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.